Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né, o formulário Google básico, certo? A apresentação? Sim, Du. Beleza, Tá então aí? bora. Então Sim. vamos começar. Então é o básico, tá? Com esse básico já dá para organizar, pensar em várias utilizações, né, para o formulário. Então a esquematização, a estrutura dessa apresentação foi montada junto com o professor Peter, que é o que vai apresentar hoje à tarde, às 2 da tarde, né? Então, quem quiser rever a apresentação com ele, às 2 da tarde. E, ao mesmo tempo, a Roberta vai estar gravando para depois a gente editar e colocar no canal da C4Me. Beleza? Então, o primeiro slide começa com essa seguinte questão, né? O que é essencial para os arquivos do Drive, né? Qual é o meu objetivo com Forms? E observe, bom, essa pergunta, né? Qual é o meu objetivo com Forms? Quem acompanhou a formação que eu organizei a respeito do Drive, eu colocava isso como uma questão norteadora, né? Qual é o seu objetivo no Drive, né? Então eu queria apresentar aqui, ó, por exemplo, mostrar onde eu estou aqui, por exemplo. Eu estou no meu Drive. E se você olhar no canto direito superior, está escrito G Suite e tem a letra E de Eduardo. E quando eu passo o cursor por cima, eu consigo ver que eu estou logado no meu e-mail institucional, tá? Então eu estou no meu Drive que tá. Eu criei uma pasta aqui chamada Teste 1 e eu queria dizer assim, aonde você for criar o seu formulário, é o local onde ele vai ser salvo, tá? Então, por exemplo, se eu criar o formulário, ó, clicar em novo, vim aqui, ó, mais e formulário, ele vai ser salvo dentro desta pasta chamada Teste 1, tá bom? Agora, se eu entrar dentro da subpasta chamada formulário e clicar em novo, mais, e aí clicar aqui em formulário, ele agora vai ser salvo aqui dentro dessa subpasta formulário. Por que eu estou falando isso? Porque isso ajuda você a encontrar e localizar o seu formulário. É muito importante, lembra? Saber onde estão as informações dentro do Drive, tá? Então, o local onde você cria é o local onde vai ser salvo. Então, eu vou criar um aqui, tá? Aleatório. Vou chamar de formulário formação, tá? E aqui eu vou dar. Você viu que automaticamente ele preencheu para mim aqui o formulário formação, né? Mas o que eu quero mostrar aqui, ó, ele apareceu aqui sozinho, eu não fiz nada. Então, ou seja, ele ficou salvo aonde? Dentro de uma subpasta chamada formulário, que está no meu Drive, tá? E aí eu tenho que procurar essa pasta teste 1 e por aí vai. Tudo bem? Eu acho que é bem simples. No último slide, eu vou estar comentando sobre duas situações. Se eu quero mover este formulário para outra pasta ou para um drive compartilhado, tá? E como migrar um formulário que está no meu drive logado com e-mail pessoal para um e-mail institucional, tá? Que inclusive é um problema que andou surgindo nos plantões de dúvidas, tá? Então, é isso que eu queria comentar. Então, isso ajuda muito, tá? Então, vamos lá. Segundo slide. O essencial sobre formulários ou forms, tanto faz como você vai chamar, tá? Formulários ou forms. Então, o primeiro item aqui que eu quero comentar é sobre a diferença entre arquivo, nome do arquivo e o título do formulário, tá? Então, isso que a gente está lendo aqui em cima, ó, que eu grifei, formulário e formação, é o nome do arquivo. Ou seja, quando eu entro no Drive, é o que eu vou ler aqui sobre o arquivo. Então, tudo que tem essa cor roxinha com essas linhas é formulário. E esse é o nome do arquivo, formulário e formação. Eu poderia chamar de outro nome? Poderia. Atividade 1, atividade 2, semana 5 e por aí vai. E o título? O título tem a ver com a temática, né? Então, formulário, então, no caso, experimental. Então, esse é um título. Poderia ser o título de um conteúdo? Poderia.
Poderia ser o título de de uma pesquisa de opinião? Poderia. Então, é aberto, tá? O segundo tópico que eu tenho lá, então essa é a diferença. Tá vendo que aqui chama formulário experimental e aqui formulário formação. E o que aparece no Drive? Ó, formulário formação, que é o nome do arquivo. Bom, uma coisa muito importante que tem que ser valorizado no formulário é esse campo chamado descrição. Porque se eu vou preencher um formulário, é importante a pessoa que vai preencher saber o que ela está respondendo, né? Então, se eu estivesse numa sala de aula e quisesse que alguns estudantes ou pais respondessem, eu ia colocar, por exemplo, o objetivo, né? Um exemplo, né? O objetivo deste formulário. Então, é apresentar sugestões de trabalho. Bom, eu inventei agora isso aqui, tá? Pode ser mais do que isso, né? E aí você fala tudo que pode ser escrito aqui e da forma que você quiser, tá? Tá? Então, ocupe este espaço e valorize este espaço, é muito importante. Agora a gente vai começar com uma questão, que é a criação de perguntas. Então, quando eu clico aqui, você está vendo que o formulário é muito intuitivo. Ele já vai te mostrar como montar algumas questões. Então, eu vou montar 3 questões bem básicas, tá? E aí, eu vou mostrar o básico de um formulário. E depois a gente vai evoluindo desse básico para alguns assuntos mais complexos, tá? Então, só para se localizar, eu estou nessa parte aqui da apresentação, ó, 3 questões. Então, depois eu vou evoluir para esses 2 itens, e aí a gente vai migrando de complexidade. Então, eu vou fazer algo similar que acontece nos formulários aqui da Ceformi, né? Nome completo. Né? E aí eu escrevi nome completo, ele sozinho mudou aqui, resposta curta. Incrível isso, né? Então ele te ajuda a montar as questões, né? Então se eu ponho o nome completo, é uma resposta curta. Você não vai escrever muito. Eu não sei qual o limite de espaço, tá? Mas ele te orienta nisso. E aí, se eu quiser fazer uma nova questão, eu tenho um caminho, eu vou mostrar um dos caminhos para criar uma nova questão, que é aqui, ó. Olha que intuitivo esse botão, adicionar pergunta. Então, se eu clicar nele, eu vou criar uma nova pergunta. Esses outros itens a gente vai explorar nos próximos slides, tá? Então, agora, em vez de uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta de resposta curta, eu quero uma de múltipla escolha, né? Que tenha A, B, C, D. Pronto. Olha aí. Múltipla escolha. Tá bom? E depois a gente vai explorar esses outros botões. E aí eu vou criar minha última pergunta, que é a questão 2. Justifique a resposta da questão 1. E aí, ele sozinho colocou aqui, ó, texto de resposta longa. O que é isso, né? O que está mudando, né? Tá vendo que aqui mudou o parágrafo? Aqui, múltipla escolha. Tá vendo? Eu tenho que clicar para ver a edição da questão. Eu estou mostrando exatamente isso, ó. Você tem a opção de resposta curta, resposta longa, que é um parágrafo. Esse parágrafo realmente é uma resposta longa. Um dia eu coloquei aqui, na verdade eu respondi aqui, ó. Eu resolvi responder essa questão com um artigo de 8 páginas. E apareceram as 8 páginas. É incrível. Dá para usar muito espaço nisso aqui. Eu não sei o limite de espaço. E a de múltipla escolha. Então a gente está analisando esses 3 tipos de questões, tá bom? Depois a gente vai ver essas outras. Beleza? Então pronto, ó, já montei um forms, né, um formulário, né? E agora a gente vai explorar um botão chamado obrigatório, que é esse aqui, ó. Que é o que aparece, aquele asteriscos que você não consegue enviar o seu formulário se você não preencher, né? Então, isso aqui tem que ser bem valorizado, né?
não é toda questão que precisa ser obrigatória, mas algumas sim. Então, por exemplo, o nome completo é obrigatório. A gente tem que saber quem é a pessoa que está respondendo, né? Aqui no caso, eu montei de um jeito as questões 1 e 2, de forma que eu não preciso colocar a questão 2 como obrigatória, mas a questão 1, desculpa, como obrigatória, mas a questão 2, sim, ela é obrigatória. Ou seja, observa, olha a dinâmica que eu posso construir. Essa aqui é obrigatória, então é óbvio que eu vou ter que responder a 1. Então eu não preciso ficar preenchendo todas como obrigatórias, né? Então são jogatinas assim que você pode ir montando, estratégias, né? Que você pode ir utilizando, tá? Onde eu estou? Então eu estou no formulário que é de edição, tá? Aqui na parte superior, inclusive no final do link, está aparecendo edição. Você não pode compartilhar isso aqui com as outras pessoas, a não ser que sejam outras pessoas que vão editar também, né? Então, por exemplo, eu quero que vocês respondam este formulário. Se eu compartilhar o link do jeito que está, vocês vão conseguir editar o formulário. Eu não quero que vocês editem o formulário, eu quero que vocês respondam o formulário. Então, eu vou dar um exemplo, um caminho onde você pode ver como o usuário vai visualizar o nosso formulário. Então, eu gosto muito de usar esse botão, que é um formato de olho, chamado visualizar, né? Então, olha só, esse sim é o formulário que eu quero que a pessoa receba para responder. Então, o link que aparece aqui em cima, eu posso já copiar e sair colando aonde eu achar apropriado. WhatsApp, na minha atividade, e por aí vai, né? E aí é aquela ideia, né? Aquelas questões que eu tomei, cliquei no botão obrigatório, são todas que têm o asterisco vermelho. Então, ó, nome completo, asterisco vermelho. Questão 2, ó, também é obrigatória, tem asterisco vermelho. Tá bom? Então, isso é visualizar. Esse botão de edição que está aparecendo aqui, ó, isso aqui é um botão para editar. Eu tenho acesso porque eu que criei, né? Então, eu posso clicar aqui. Mas a pessoa não vai poder se eu não permitir. É uma questão de segurança, né? Tá? Então, se eu clicar em enviar, é aquela coisa, ó, essa pergunta é obrigatória. Então, ó, eu estou fazendo uma resposta, antes de chegar nisso, ó, eu estou respondendo aleatoriamente, tá? E tá vendo? Eu nem saí da página, porque ele sempre mostra essa opção, enviar outra resposta. Isso é legal. Porque se eu tiver, por exemplo, 3 pessoas que vão responder o mesmo formulário, não precisa cada um abrir o formulário. De repente, só um computador já faz com que as 3 pessoas respondam. E eu vou mostrar onde está aparecendo isso, tá? Aqui eu estou pondo uma resposta qualquer, CCC, é lógico que isso não é uma resposta, né? Então eu vou fechar, e quando eu fechar aquilo lá, olha o que apareceu aqui no meu formulário de edição. Então olha só eu sou o proprietário. Olha, eu vou mostrar algo interessante aqui no Drive, ó. Estou no Drive, é este formulário que eu estou editando, tá? E quem é o proprietário? Sou eu, porque eu que criei, tá bom? Então, eu respondi 3 vezes o meu formulário. Aqui, ó, 3 respostas. Então, eu já sei que 3 pessoas responderam, né? E olha só como aparecem as respostas. Edu 1, Edu 2, Edu 3, da mesma maneira que eu respondi. 2 dessas pessoas responderam a questão 1 como item A e uma delas como item C. E é interessante que ele põe cores para você visualizar isso aqui. Isso aqui é muito didático para discutir com os seus estudantes, por exemplo, ou com estratégias de trabalho, né? Você vai fazer uma estratégia de trabalho, saber a opinião das pessoas. Isso aqui é muito prático, porque você pode, ó, vir aqui, ó, copiar gráfico, tá vendo, ó? Ele copia e aí você pode colar num documento Google, tá? E ó, olha que legal. Olha as informações, dá para ver, ó, uma pessoa respondeu a questão 2 porque sim, o outro AAA, o outro CCC. Então você consegue ter tudo aqui
nas respostas. Você pode olhar por pergunta, né? Então, olha, a primeira pergunta que é o nome completo. Quem respondeu, ó? A questão 2, o que foi respondido? Ó, 2 pessoas responderam o item A e uma o item C. Imagina que, por exemplo, você vai mandar um formulário para os pais. Se tem 10 mil estudantes, então é 10 mil pais, mães e responsáveis, né? Então é muita gente, então isso aqui te ajuda. Ou até mesmo numa sala de aula. E no individual, né? Aí no caso dos estudantes, é muito interessante, porque você pode analisar caso a caso, né? Você tem 25 estudantes e você pode analisar caso a caso o que cada um respondeu, tá? E algo mais interessante, 2 coisas interessantes aqui, ó. Aceitando respostas. Se eu clicar aqui, ó, não está mais aceitando respostas, ou seja, ninguém mais consegue responder esse formulário, tá? Então isso é muito legal, é você criar prazos, né, para as respostas, tá? Ó, eu posso encerrar ou deixar aberto e as pessoas vão continuar respondendo. Não vai interferir em nada. Aqui, ó, desculpa, aqui tem um símbolo que é criar planilha. Ele é muito parecido com o Excel, né, da Microsoft, ou aquela planilha eletrônica do LibreOffice, tá? Então é a mesma coisa, só que é interessante que ele coleciona para você todas as informações, né? As mesmas respostas, né? Então eu vou criar uma planilha nova, e aí daqui a pouco eu mostro onde ela vai ficar. Então, ó, todas as respostas organizadas em uma planilha. Então, isso é muito útil posteriormente, a gente pode analisar algumas possibilidades que a planilha eletrônica te traz, tá? Principalmente para as respostas de múltipla escolha. Ela é muito útil. Então, você pode ir analisando ela. Aqui é importante você não alterar nada, tá? Porque aqui é como se tivesse salvo as informações do jeito que as pessoas responderam. Se ficar alterando, você vai perder a referência original. E olha só, quando eu cliquei lá, a planilha foi criada sozinha no meu Drive, ó, formulário e formação, tá? Então, em algum momento haverá essa formação, né, de planilha eletrônica, e aí a gente vai explorar. Agora vamos para as perguntas. Como criar essa questão, né, de múltipla escolha, né? Então, olha só, eu posso. Olha, tá vendo essa barra da direita? Ela vai acompanhando o meu mouse, né? Eu subo, ele vai em cima, né? Ele bem interessante. Eu cliquei uma vez aqui, ó, na questão 1. Se eu clicar em adicionar pergunta, ele vai adicionar a pergunta logo abaixo da questão 1. Então vamos supor que é a questão 3, essa aqui, né? Questão 3. Eu escrevi. E aí eu vou clicar aqui em opção, ó, opção. Então eu vou pôr opção A, aí eu posso apertar o Enter, por exemplo, ó, Enter. Olha, sozinho ele preencheu B. Olha, ele te dá até a opção, adicionar tudo, C, D, E. Ele te ajuda a auto-preencher. Mas eu não vou usar esse auto-preencher, eu vou apertar a tecla Enter. Olha lá, sozinho ele preencheu com a letra C. E aqui tem D. Agora, então é assim que eu crio questões, tá? Só que, tá vendo que está fora de ordem? Ó, questão 1, questão 3, questão 2. Olha como aparece. Eu vou clicar aqui no botão visualizar, que é o olhinho, né? O nosso olho. Olha lá, questão 1, questão 3, questão 2. Está fora de ordem. Está errado isso aqui. Então vamos colocar em ordem. Olha, eu cliquei aqui nessa malha quadriculada, segurei com o mouse e arrastei para baixo. Ele sozinho, então, meio que sozinho ele vai, né? Você só arrasta e solta. E quando eu for visualizar, ué, ainda está lá, ó, questão 1, questão 3, questão 2, está errado isso aqui. Eu acabei de mudar a ordem. É porque se você usar esse botão de visualizar para conferir como está o seu formulário, é muito importante você usar a tecla F5, ou para alguns computadores tem que ser FN F5, que é a tecla, né? Ou então usar um recurso que tem aqui é um botão direito do Chrome, que se chama recarregar página. Pronto, ó. Agora ele atualizou com a modificação, ó. Questão 1, questão 2, questão 3, beleza?
E uma última coisa sobre múltipla escolha é isso aqui, ó. Vamos supor que a pessoa não acha que é nenhum desses itens. Não é o A, não é o B, não é o C, não é o D. É um outro. Então você já tem um botão aqui chamado adicionar outro. Ele é muito legal. Olha como fica. Venho aqui no visualizar, vou recarregar a página e olha que aparece, ó. Eu acho que é outro. Então, ou seja, você vai ter que explicar o que é o outro. Eu acho que é a letra F, não é nem A, B, C, D. É a letra F a resposta. Isso é muito legal, porque amplia suas possibilidades de respostas da múltipla escolha, tá? E aí, por fim, vamos eliminar essa questão, né? Porque aí a gente descobre como que elimina uma questão, ó. Eu posso excluir ela, simplesmente, tá? Agora, se você acha interessante reaproveitar alguma característica da sua questão, você pode duplicar ela. Tá vendo? Ó, agora eu tenho duas questões 1. Então aqui eu mudo para a questão 3. Tá vendo? Ó, que prático. Então tem coisas que são muito rápido, né? Que você vai percebendo com a prática, tá bom? Então, só para a gente poder avançar um pouco, então eu mostrei um pouquinho de cada um desses itens, que é o essencial do formulário. Com isso, você já consegue montar alguma atividade ou um formulário de feedback, né, com os pais, mães e responsáveis, para você ter uma noção de como está a situação. Agora, isso aqui, ó, essencial sobre formulários, configuração. Isso é muito importante a gente estar visualizando, tá? Deixa eu sair da página aqui. Então, configuração. Olha, a gente olhou visualizar. Eu vou olhar agora esse último botão que se chama configuração. Ele é muito importante, ó. Porque aqui, ó, do jeito que eu montei meu formulário, eu selecionei este quadradinho, tá? E aqui, olha só o que está escrito. Restringir aos usuários em Prefeitura Municipal de Vinhedo. Ou seja, pessoas que têm o e-mail institucional. Então, quem não tem o e-mail institucional não vai conseguir ver isso aqui. Não vai conseguir preencher o formulário, né? Vai ter essa questão. Você pode limitar para que a pessoa faça apenas uma resposta. Lembra que quando eu preenchi o formulário, aparecia lá responder novamente? Afeta aquilo, né? Participantes podem editar após o envio? Isso aqui é legal, né? Para atividades. A pessoa respondeu, depois se arrependeu, quer mudar, mudou de ideia, né? Não é arrependimento, mas mudou de ideia. E aqui, ó. Isso é interessante. Coletar endereço de e-mail. Só que se eu clicar só em coletar endereço de e-mail, eu preciso pensar nessas duas possibilidades. Se a pessoa quer responder solicitar o recibo ou sempre, tá? Então eu vou mostrar a diferença, tá? Eu vou colocar sempre. Aqui eu vou tirar, tá? Ou seja, qualquer pessoa com qualquer e-mail pode responder o formulário. Eu vou salvar. E olha o que aconteceu aqui, ó. Vocês viram? Ó, apareceu isso aqui, ó, endereço de e-mail. E eu não tinha escrito isso. Por que que ele escreveu isso? Então eu vou voltar aqui nas configurações. Porque eu disse que eu vou coletar os endereços de e-mail. Olha, eu tirei, salvar, olha lá, ele desapareceu. Então eu vou de novo, ó, coletar, e eu quero que colete sempre, tá? Ó, que vai enviar sempre para as pessoas. Vamos visualizar para entender o que eu estou dizendo. Então a pessoa vai ser obrigada a colocar um e-mail, vai preencher o formulário e olha o que está escrito aqui. Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail. E é isso que acontece quando você faz uma inscrição das formações da Cefarmi. Quando você faz o check-in, você também recebe um e-mail de que você fez o check-in, tá bom? Então, assim, você ajuda a pessoa a se organizar, tá? Aqui é perigoso. Esse item é muito perigoso. Por que que é perigoso? Porque se ele te faz a pergunta, você quer receber as respostas no seu e-mail, sim ou não? E se a pessoa esquecer de clicar aqui no sim, que é deixar a chavezinha ligada, se ela esquecer, ela não recebe no e-mail. Aí dá aquele problema de as pessoas falarem, eu não recebi no meu e-mail, eu queria ter recebido, né?
Então, para minimizar esse tipo de situação, você coloca sempre. Então, a pessoa não se preocupa, ela se preocupa apenas em preencher o formulário, tá bom? Apresentação. Isso aqui é muito interessante, esses itens aqui, ó. Eu posso embaralhar, ó, mostrar barra de progresso. Isso aqui significa que lá embaixo, ó, quando eu for preencher, né? Deixa eu mostrar, visualizar. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma barra de progresso. Existe apenas uma página do formulário para ser preenchido. Isso aqui é muito interessante quando você tem um formulário muito grande. E aí a pessoa vai saber que existem várias páginas para serem respondidas. Então, no meu caso, que é só uma página, isso aqui não é importante, tá? Isso aqui não é necessário para responder uma página, não precisa. Embaralhar a ordem das perguntas é aquela ideia de você monta uma atividade para os estudantes. Então você embaralha para criar aquela sensação de concentre-se no seu formulário, né? E mostrar link para enviar outra pessoa, né? Que é aquela última opção lá que eu tinha comentado, né? Que eu mostrei. O teste é muito bom para as atividades, tá? Então, aqui não tem teste. Aqui eu criei o formulário, eu fiz com que o formulário ganhasse características de um teste, tá? Então, vamos por partes. O que é isso aqui? Modelo bloqueado em Chromebooks. Primeiro, Chromebook é um tipo de laptop que você só consegue usar com internet, tá? E aí ele só aparece o Chrome. Então você é obrigado a usar as ferramentas da Google, tá bom? Você não tem como baixar para o seu laptop. Então isso aqui é um tipo de ferramenta muito útil para quem tem Chromebook, tá? Não é o nosso caso. Liberar nota. Olha que interessante. Quando eu criei ele em formato de teste, cada pergunta pode ganhar uma nota. Então, eu libero a nota imediatamente após o envio ou posteriormente, depois de uma revisão manual. Lembra que eu fiquei olhando resposta por resposta? Então, significa que eu posso fazer com que todo mundo espere ou olhar a resposta de todo mundo para ir mandar a nota, né? E aí eu posso colocar também essas opções, ó, que ele vai identificar qual é a resposta errada e o que seria a resposta certa, vai mostrar o que é uma resposta certa, né? Então, por exemplo, né? Vamos lá. Ó, agora está aparecendo uma coisa muito interessante na questão 1, ó. Chave de resposta. Tá vendo, ó? Questão 1. Ó, questão 1. Na questão 1, vale 1 ponto. Ou pode valer, sei lá, quantos pontos quiser. 5, tá? Aqui eu posso incluir um feedback. Olha, a resposta é A, pois, sei lá. Quer dizer, resposta correta é o item A. Aí, pois, não sei o quê, entendeu? Aí o estudante vai receber. E você pode vincular, né, com o vídeo e tal. E comentar respostas corretas, né? Às vezes é importante, tá bom? Então dá para ter uma ideia. Eu não vou estender muito aqui, que a gente tem mais coisas para ver, tá bom? Aí qualquer coisa a gente retorna. Porque já são 10h40, né? Então, ferramentas úteis, perguntas e respostas. Então, agora a gente vai explorar os outros tipos de perguntas e respostas. Mas antes, Roberta, tudo certo, né? Podemos seguir? Então, Tudo certo, Du. Então, a Tudo gente tem certo. mais 2 slides, tá? Além desse aqui. Então, tipos de perguntas e respostas, tá? Então, eu vou tirar essa opção, porque não é um teste no momento, eu só quero que respondam, tá? Então, vamos olhar isso aqui. O que eu estou falando de outros tipos de perguntas e respostas? Eu vou duplicar essa questão, vou jogar ela aqui para baixo, vou chamar ela de questão 3. Então, a gente já viu que é uma resposta curta, parágrafo, múltipla escolha. E a gente tem a caixa de seleção. Esse é o nome que eu queria lembrar e eu havia esquecido. Caixa de seleção. Então, é algo que você pode ir experimentando, tá? Então, vamos visualizar para ver como é caixa de seleção. Olha, você pode ter mais de uma resposta.
Eu acho que são todas. Eu acho que é o item A, C e D a resposta correta. Então você tem que experimentar e abusar da imaginação, né? Lista suspensa, ou seja, vou lá para o meu formulário, vamos visualizar, ele vai recarregar. Olha, item A, B, C, D. Isso aqui é muito útil, né? Até que quando você fez a inscrição, é assim que aparecia o nome das escolas, né? Esse aqui eu vou ver depois, tá? Escala linear, isso aqui, olha, pode mostrar o grau, né? Grau de satisfação, muito satisfeito, pouco satisfeito, coisas assim, né? Você mostra a possibilidade da intensidade, né? Dessa pergunta. Então, é a famosa escala Likert, né? Que chama essa escala linear. Aqui são outras ideias que, olha, linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1, coluna 2. Vamos fazer até coluna 4. Eu só apertei Enter, tá bom? E ele sozinho foi preenchendo. Olha como ficou a questão, ó. Linha 1. Então você pode pôr uma frase aqui na linha 1 e a pessoa vai responder apenas um item, uma das colunas. Qual que será a linha 1 correta? É a coluna 2. E a linha 2? Aí vai ter outro tipo de pergunta ou afirmativa, né? E a pessoa tem que escolher uma dessas possibilidades. E essa mesma ideia é válida para a caixa de seleção. Só que, lembra, na caixa de seleção você seleciona quantos vocês acharem conveniente, né? Eu acho que são todos. Aqui eu só acho que é os dois últimos, aqui eu só acho que é o 1, a coluna 2, tá bom? Então são possibilidades, tá? Bom, até aí tudo bem, né? Agora vamos explorar algo que é isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Upload de arquivo. Ó, permitir que os participantes façam upload de arquivo no Drive. E aí, a questão eu tenho que fazer algum tipo de edição. Eu vou clicar aqui, ó. Olha, o estudante, ele pode responder, em vez de ficar digitando ou selecionando múltipla escolha, ele pode fazer um upload do seu celular, ou do seu laptop ou computador de uma imagem. A resposta vai ser uma imagem. A resposta da questão 3 vai ser um PDF. Ou a resposta da questão 3 vai ser um documento. Olha que interessante, né? Então eu vou deixar como imagem. Então isso dá uma riqueza, né? De possibilidades. Olha aí. Porque vamos supor que a pergunta 3 está dizendo assim: desenhe um quadrado. Como que eu vou desenhar um quadrado nessas questões? Aqui ele consegue desenhar, só que aí ele tem que mandar o upload para mim. Ou vai estar no meu Drive, ou vai estar no meu computador, né? Eu tenho que ir lá buscar, né? Então, por exemplo, ó, quero subir a imagem da Ceformi. Então, isso traz uma riqueza, né, de possibilidades, tá? É claro que existe aquela questão que nem todos têm acesso à tecnologia, mas é bom a gente explorar essas possibilidades, tá? E saber a existência deles, tá? Outra coisa interessante, olha, eu vou colocar aqui como resposta curta. Não, parágrafo, né? Eu queria adicionar aqui uma imagem na pergunta. Olha, eu quero colocar uma foto pessoal minha, então eu posso tirar uma foto minha, posso pôr um URL de uma imagem que está na internet, e aí vocês já conhecem tudo isso, né? Porque já devem ter experimentado. Ou fotos, Google, né? Google Drive, buscar uma imagem que está no meu Drive, ou no compartilhados comigo, ou recente, por aí vai. Pesquisar a imagem no Google. Aqui não está aparecendo a opção para mim, mas vai por URL, né? Bom, isso aqui traz outra riqueza de informação. A mesma coisa com vídeo, tá? Só que com vídeo eu vou chamar atenção para algo, tá? Por exemplo, eu vou escrever variável. Pesquisar. Escrevi sem acento. Olha lá, o que é uma variável? Então eu vou incluir isso aqui.
Vou pôr, vídeo sem título, eu posso escrever um título, até escrever a própria pergunta, só que o vídeo está parado, né? Não está em formato de vídeo. Mas quando eu visualizo, olha lá, ele aparece em formato de vídeo. Ah, Eduardo, mas isso aí não tem espaço para questão. Não tem problema, ó. Você acrescenta a questão agora aqui em cima, ó. Ó, tá vendo? Eu tô explorando aqui uma possibilidade sobre o vídeo. Aí eu faço uma pergunta sobre o vídeo. Sobre o vídeo. Questão 1. Questão 4, na verdade, né? Aí eu posso ter a questão 5, 6, 7, 8, 9, 10 em cima desse vídeo. Tá? Ou, ó, peraí que eu estava explorando o vídeo, né? Agora eu vou na múltipla escolha. Na múltipla escolha, eu também posso inserir imagens, né, na múltipla escolha, tá? Então, resposta com múltipla escolha e contendo imagem. Eu não vou mostrar, mas é só inserir, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma foto minha. Vamos ver se ele demora para carregar. Demora um pouco. Ou já foi? Já foi. Aí, pronto. Tá bom? E aí eu posso fazer um comentário. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Eduardo, né? A pergunta 4 é: quem é essa pessoa? Resposta: Eduardo, Roberta, por aí vai. Que mais? Isso aqui é algo legal. Agora vamos explorar este ícone aqui, ó. Tá? Aqui tem. Eu vou deixar esse aqui por último, tá? Isso aqui, ó, adicionar título e descrição, ele é muito útil para você colocar uma frase, né? Boa sorte. Você pode pôr assim, ó. Boa sorte. E como que vai ficar? Vamos visualizar? Então você termina o seu questionário com um boa sorte, tá? Uma frasezinha bem simples, tá? Então vou deletar essa questão 4, que não está bem organizada. Professor, Sim. o boa sorte você digita na pergunta, não na descrição, então. Eu deixei na pergunta, no caso, porque assim, depende muito de como você vai escrever, né? Então, por exemplo, antes de escrever boa sorte, eu poderia observação. Observação. Ou seja, aí eu vou falar alguma coisa muito importante sobre avaliação. Sei lá, cuidado, rever antes de enviar. Pronto. Rever as respostas antes de enviar. Eu pus em minúsculo, tal. Então, aí ganha outra dimensão, né? Ó. O título, ele é grifado, né? Ele é caixa, letra, fonte maior. E a descrição tem uma fonte menor e não é grifado. Então, vai da sua escolha. Eu acho que boa sorte com essas letrinhas aqui não fica legal. Essa grandona fica melhor, né? Por isso que eu coloquei na pergunta. Então, tudo depende de como você vai estar utilizando, tá bom? O último tópico que está relacionado até com essa... não, o penúltimo, né? É a questão da sessão. O que é sessão? Então, assim, ó, vamos imaginar assim que esse é um formulário experimental, né? Isso aqui é até um título, né? Então, sessão é esse símbolo de igual, tá? Eu vou fazer ele aqui no fim, porque assim, a sessão é como se fosse assim, eu vou fazer uma atividade com os estudantes e aí eu tenho dois tipos de temáticas, ou dois tipos de conteúdo no meu formulário. Um vai valorizar a leitura, a interpretação da leitura. O outro vai valorizar conhecimentos gerais, mas vinculado com aquele texto. Tá? Então, são perguntas que são mais abertas. Então, meio que são temáticas diferentes, né? Objetivos diferentes, mas que podem ser separados claramente, né? Então, eu que sou professor de matemática, poderia falar assim, olha, então, dois conteúdos diferentes, um envolvendo
a questão da aritmética e o outro envolvendo álgebra. De alguma maneira, os dois se relacionam em alguns momentos no andar da carruagem, né? Mas eu quero que fique bem claro que são perguntas relacionadas a temáticas distintas. Então, a ideia da sessão é essa, você fazer essa distinção, tá? Então, eu vou deletar isso aqui como se fosse uma continuidade, né? Então, eu vou criar uma nova sessão, tá vendo? Ó, sessão 2 de 2. Porque a sessão 1 de 2 é esse formulário experimental, né? E aqui, tá vendo? Ele cria algo muito parecido com o que está aqui em cima, escrito formulário experimental, tá? Então, eu vou agora colocar formulário final. Não, experimental, eu não sei nem como escrever aqui. Formulário teste, tá? Então, essas perguntas que estão aqui em cima estão relacionadas com matemática, que é um formulário experimental. Lembra que isso aqui é um título, né? E aqui, ó, agora as perguntas têm a ver com um formulário teste. Tudo bem? Então, isso tem a ver com sessão, tá bom? Então, por exemplo, ó, enviar, tá bom? Eu quero enviar aquela ideia, né? Eu quero enviar por e-mail para a C4Me. Olha, eu comecei a preencher, ele já mostrou aqui, ó. Então, quem vai ter acesso aqui a este documento, né? De edição? É a C4Me, tá? Então, se eu enviar, ela vai receber na caixa de e-mail o assunto, posso preencher, tá bom? Então, uma coisa é eu compartilhar este documento, tá? Que é parecido com o que eu mostrei no Google Drive lá na formação, que quando eu tenho um arquivo aqui na pasta e clicar com o botão direito, olha, tem um compartilhar. Então, eu posso fazer isso pelo formulário ou por aqui, tá? Eu já havia compartilhado aqui com a C4Me, né? Então, tá vendo? A C4Me pode editar o formulário. Isso é uma coisa. Outra é eu criar um link, tá vendo? Ele está restrito. Eu quero que qualquer pessoa veja este link. Então, eu vou copiar o link. Concluído. Então, eu tinha criado um documento Google já aqui, ó. Tá vendo? É que aqui que eu estava montando o meu roteiro, né? Então, tá vendo? Já tem um canal do YouTube, eu dou Enter, colo. Dou espaço, pronto. Então, este documento, ó. Não, eu peguei o. Tá, vamos abrir, né? Peraí. Pronto, ó, tá aqui, ó. O formulário pronto para responder. Que eu acho que é isso que anda aparecendo nas atividades, não é, Roberta? No acervo de atividades, né? Tá vendo? Ó, fiz 2 vezes. Acho que sim, Du. Então, isso é uma coisa. Tá vendo como ele aparece? É em formato de link. Mover o forms. Porque eu acho que as pessoas também estão nessa dúvida, né? Lembra que no primeiro slide eu comentei, olha, o local que eu crio o formulário é o local onde ele vai ser salvo, né? Mas vamos supor que eu não quero que seja aqui. Como eu estou no laptop, eu tenho 2 opções. Eu posso segurar ele, ó, e arrastar para qualquer lugar, ó. Eu posso colocar dentro da pasta teste 1 ou dentro do meu drive, solto lá dentro do meu drive, junto com todas as pastas e arquivos, tá? Então eu escolho o local, ó. Então eu vou pôr aqui, ó, teste 1. Ele vai até perguntar, olha, você vai mover, não sei o quê. Aqui, ó, ele veio parar aqui, ó, do lado de fora da pasta. Eu posso arrastar, tá vendo? Que prático, ó. Isso é uma coisa. Outra coisa é clicar com o botão direito e usar esse ícone aqui, mover, para. Então você vai vendo, ó, eu quero mover para onde? Para dentro dessa pasta, formação? Ou eu quero sair e colocar no meu drive, dentro de outra pasta, dentro dessa pasta nova. Ou aqui, ó, mover. Então ele sai e leva para você. São 2 caminhos, tá? Isso é uma coisa, mover. Eu posso mover para outro lugar? Pode mover para outro lugar, que é aqui, drives compartilhados. Vamos ver o que aparece dos drives compartilhados. Então aqui, ó, eu tenho todos os drives compartilhados, tá? Então eu consigo levar para lá.
Vamos experimentar? É que se eu jogar aqui vai sair, né? Vamos fazer a cópia, né? Vamos ver o que acontece. Ó, vou fazer uma cópia e não vou levar esse formulário para lá. Eu vou ver o que acontece se eu mover ele para uma pasta chamada formação. Existe essa pasta formação, né? Criado pelo e-mail da C4Me. Tá aqui, ó, formação. Aí. Pronto. Então ele foi para lá. Deixa eu visualizar onde ele está. Não é possível desfazer essa ação. É porque eu não estava conseguindo clicar no botão, né? É porque tem esse quadradinho, tá vendo? Ele não está deixando eu terminar a ação de mover. Mas eu movi para dentro de um drive compartilhado, ó. Tem um drive compartilhado chamado formação, ó, onde ele veio parar aqui. Só que aí que é o interessante. Lembra que o conceito de drive compartilhado é um drive por equipe. Então, existem 10 pessoas que estão dentro desse drive compartilhado. Se eu tirar daqui e jogar no meu drive, ó, você não tem permissão de remover o arquivo. Então, isso aqui é segurança. As pessoas querem copiar isso aqui e sair removendo? Não pode, é segurança, é por questões de segurança. O que está dentro do drive de equipe é da equipe, não é de mais ninguém. A não ser que a gente compartilhe para que as pessoas visualizem, né? Tá bom? Deixa eu voltar aqui no meu teste 1, né? É isso, eu estava aqui. Bom, isso é um ponto, tá? Então eu estava falando desses dois tópicos, mover no próprio drive e mover no drive compartilhado. E aí surgiu no plantão de dúvidas essa grande dúvida, migrar a propriedade do Forms, do e-mail pessoal para o e-mail institucional. Então eu vou mostrar isso aqui rapidinho, que é assim, ó, onde eu estou? Eu estou no meu drive, olha aqui no lado direito superior, logado no meu e-mail institucional, tá bom? Agora eu deixei aberto já aqui, ó, um formulário pronto. Esse formulário está onde? No meu drive e numa pasta chamada teste pessoal. E eu estou logado aonde, ó? No meu e-mail pessoal, eduardomm10@gmail. É meu e-mail pessoal esse aqui. E aí existe aquele problema. Como que eu faço para este formulário chamado, olha o título do formulário, o título do arquivo, o nome do arquivo, né? Desculpa. Formulário de transferência. Eu quero que esse formulário de transferência venha parar dentro dessa pasta chamada teste 1. Tá bom? Eu quero que ele venha aqui. Só que existe um problema. Deixa eu fechar isso aqui, né, para não confundir. Existe um problema que é similar ao que a questão que foi levantada aí pela Roberta, que assim, se eu quero que no documentos Google apareça a questão, não vai aparecer essas questões do jeito que está aqui. Eu tenho que pôr o link, né? Ah, eu deletei uma questão. Se deletou, se você não usar o Ctrl Z, você não recupera mais a questão. E ao mesmo tempo, não dá para sair copiando a questão uma por uma, né? Não é verdade, Roberta? Fica complicado, né? Exatamente, Du. É isso Então, mesmo. então a gente vai resolver esse problema. Como que este formulário que está no meu Drive logado com e-mail pessoal vai parar aqui no meu Drive logado com e-mail institucional? Tá? Então a gente pensou na seguinte solução, tá? Então primeiro, ó, eu vou usar isso aqui, compartilhados comigo, que eu acho que tem a ver com uma das perguntas das pessoas, né? Um momento sobre o compartilhado comigo. Olha, a última informação que compartilharam comigo foi uma planilha eletrônica, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou compartilhar, né? Com quem? Eduardo Maurício. Ah lá, já completou. eduardomaurício@edu.vinhedo.sp.gov.br. Enviar. Então, eu enviei para o Eduardo Maurício. Então, eu vou vir no Drive do Eduardo Maurício, atualizar a página. Aqui, ó, formulário de transferência. Então, onde eu estou? Estou no meu Drive, logado com e-mail institucional, compartilhados comigo. Olha quem apareceu aqui, formulário transferência. Ele está aqui, ó, no compartilhado comigo. Só que eu quero que ele venha parar aqui, tá? Então é uma coisa, se eu fizer essa transferência por aqui, ó, por exemplo, ó,
mover, ó, não dá. Não dá para eu mover. Por que que não dá para mover? Porque isso aqui foi compartilhado pelo e-mail pessoal. E quem que é o proprietário? O meu e-mail pessoal. Então isso é uma questão, um problema, ó. Se eu fizer uma cópia, vamos ver o que acontece? Ele vai abrir, mostrar localização do arquivo. Ó, ele veio parar aqui, tá? Quem que é o proprietário? Sou eu. Agora, existe outra possibilidade. Aí é aquela história, né? Eu posso arrastar, né? Pode ser que este método funcione com você, ó. Ó, eu arrastei, ó. Só que agora eu tenho. Esse aqui não é o mesmo formulário, tá? Esse formulário, o proprietário sou eu, tá bom? Só que existe uma questão. Pode ser que isso não esteja funcionando ou você está tendo dificuldade em fazer isso, tá? Eu vou mostrar uma outra opção. Teste 1. É eu criar um novo formulário. Então, eu vou criar um novo formulário. Então, eu vou escrever aqui, formulário novo. Ó, por enquanto, o título é esse. Aí, eu vou usar este botão chamado importar questões, ó. Perguntas, desculpa, importar perguntas. Essa é uma outra opção. Então, eu tenho o formulário novo. Ó, eu posso importar as perguntas da cópia de formulário, que é esse que eu acabei de criar, ó, o formulário experimental, ou esse aqui. Esse aqui, ele está lá no compartilhados comigo, ó. Eu tenho vários formulários que eu tenho acesso, ó. Então, quando eu clicar nesse formulário experimental e selecionar, ele vai perguntar, você quer qual questão? Eu quero todas, que eu não quero refazer. Pronto, ó. Vou visualizar. Olha lá, ó, questão 1, questão 2, questão 3, do jeito que estava antes, ó. Esse aqui é o original, que está no meu e-mail pessoal, ó. Questão 1, questão 2, questão 3. Então, eu fiz a transferência. Entendeu o que eu fiz? Por que que isso é interessante? Porque no momento que eu fiz essa transferência, acontece o seguinte, ó. Se eu deletar isso aqui no Drive logado com o meu e-mail pessoal, eu vou deletar o formulário que está aqui compartilhado comigo, tá? Agora, este Drive, esse formulário que está no meu Drive, não vai desaparecer, mas esse aqui vai desaparecer. Então, eu começo a limpar a minha caixa de Drive, né, meu espaço no Drive, remover, e aqui vai desaparecer esse Drive aqui, ó. Vou atualizar. Ah lá, desapareceu, porque ele foi deletado. Beleza, gente? Olha, esse é o formulário novo. Então, você tem algo que se chama aqui, um botão aqui em cima, personalizar tema, tá? Eu posso escolher aqui as cores, que vão aparecer da cor do meu tema. A fonte. É claro que tem que ser essas fontes que sejam legíveis e que não vá trazer uma dificuldade na leitura. Eu acho que esse divertido e o básico são muito bons, né? Dá para ler claramente o que está escrito, né? E aí, o cabeçalho, você tem que fazer uma edição, né? O cabeçalho pode ser uma imagem que já está pronta num dos temas aqui do formulário, tá? Então, por exemplo, se eu escolher esse aqui de basquete, inserir. Ah lá, então agora ficou com uma cara nova, né? Olha, o formulário fica até mais bonito assim, né? Ou, não gostei, eu vou remover ele e escolher uma nova imagem. Aí eu posso fazer um upload, né? Aí o upload é pegar aqui. É que essa versão que eu tenho do logo aqui da Ceformia é muito grande, né? Ela vai ficar distorcida, mas aí você tem que editar no seu computador, por exemplo, né? Olha lá. É que essa imagem é grande, não vai aparecer tudo. Mas dá para você ir explorando esses cabeçalhos, né? E aí tem fotos, né? A fotos eu acho que o que pega é esses dois aqui, tá? Eu vou deixar no do. Então você pode explorar, né? Festa, somente crianças.
Então, vou deixar aqui as joaninhas das crianças. Pronto. Então, você vai tematizando. Isso aí. Pessoal, eu acho que eu fui no embalo, fui falando, porque é muita coisa, realmente. E aí, aquela ideia, é importante você experimentar, tentar fazer para descobrir. Não adianta só ficar assistindo. Quando põe a mão na massa é que você vai perceber a sua real dúvida ou dificuldade. E para isso tem um plantão de dúvidas, né? Acontecendo em vários horários. E aí, eu acho que vale a pena, para quem tiver essa disponibilidade, ver o horário da tarde com o Peter, ou depois esperar a edição desse vídeo. E não deu para falar de tudo, tinha muito mais coisas para falar, tinha algumas coisas sobre a condicional, mas é bom encerrar porque já deu prazo, né? Bom, é isso. Obrigado, gente. Bom almoço, né? Já está chegando a hora do almoço. Obrigada, Espero Edu. ter contribuído. Obrigada, Roberta. Obrigada.